Amém. Bom, nós estamos na nossa série de Tiago. Hoje nós vamos para o capítulo 3 de Tiago. Você que esteve nos outros dias, você já viu o capítulo 1. No capítulo 1 a gente falou sobre uma fé que ela suporta as pressões, que ela suporta ali as tragédias, os dramas, as tentações, as tribulações que nós passamos. E a gente viu que existe uma solução para isso, que Tiago vai nos informar que quando nós oramos para Deus pedindo sabedoria, Deus nos concede, só que só concede quando você não tem a sua alma quebrada, quando você não está dividido em dois, quando a sua confiança não está separada em duas coisas. Eu confio em Deus, mas eu estou fazendo um plano B, vai que Ele não me ajude. Então Tiago ele vai trazer isso. No capítulo 2, o pastor Guilherme trouxe sobre uma frase, um versículo, um texto muito conhecido, que a fé sem obras é morta. O que isso quer dizer? Quer dizer que a obra te traz alguma coisa, te posiciona em alguma situação no sentido de salvação e amor para Deus? Não. Quer dizer que por você ter sido alcançado, ter sido salvo, ter se tornado filho e filha de Deus, santo e justo diante de Deus, você agora não tem como não responder a isso. Como é que você responde? Executando, fazendo, abençoando e principalmente sendo misericordioso sobre a vida das pessoas. E aí agora nós vamos entrar no capítulo 3. E o capítulo 3 ele vai falar de dois grandes assuntos muito complexos, difíceis, profundos e que nos confrontam muito. Primeiro ele vai falar sobre a nossa língua. A gente já viu isso um pouco no capítulo 1. E segundo ele vai falar de novo sobre sabedoria. E eu vou pedir para que nesse momento você preste muita atenção naquilo que eu vou falar. Por quê? Porque eu vou precisar falar rápido, porque é muita coisa. E você vai precisar me acompanhar. Se você quiser já deixar a Bíblia aberta aí no capítulo 3 de Tiago, quiser anotar, você vai fazer muito bem, porque a gente vai falar de muita coisa aqui. E eu preciso finalizar até o versículo 18. Amém? Vocês estão comigo, gente? Sim. Capítulo 3 de Tiago, versículo 1, diz o seguinte: meus irmãos, está falando com a gente, não sejam muitos de vocês mestres. Eu acabei de falar da escola do discípulo aqui, né? Ele está dizendo o oposto. Não se inscreve, não preenche o formulário, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Ele está dizendo o seguinte: olha, naquele contexto se almejava muito ser mestre. Não é muito diferente de hoje. Então as pessoas almejam pregar, ser pastor, poder falar para multidões. Então ele está dizendo o seguinte: olha, essa busca que vocês têm por essa posição, talvez ela seja uma condenação para a vida de vocês. Talvez aquilo que vocês mais almejam, né, esse status, essa influência, esse reconhecimento, né, talvez isso possa ser muito pior para a vida de vocês. Por quê? Ele vai dizer que aqueles que são mestres, aqueles que ensinam, serão julgados com maior rigor. O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas que estão nessa posição, onde elas ensinam a palavra de Deus, onde elas trazem o conhecimento público daquilo que está escrito, existe uma influência naquilo que nós falamos. Então vocês já viram provavelmente várias situações ruins, exemplos ruins de pastores que usam da Bíblia para manipular várias pessoas, né? Seja politicamente, seja financeiramente. Então aquele que está nessa posição, aquele que tem um microfone na mão, ele tem um poder de comunicar às pessoas, e por causa desse poder ele vai ser julgado de maneira diferente. E faz sentido isso, porque eu estou prestando conta não só da minha vida, eu estou prestando conta de cada um que está me ouvindo, de cada pessoa que está ouvindo a minha voz e o meu conhecimento e o meu ensino. E esse julgamento mais rigoroso, ele quer dizer que você pode ter tentações mais intensas do que outras pessoas, ou então tentações em áreas diferentes do que as pessoas têm. Você também vai ser cobrado por uma responsabilidade maior daquilo que você está falando. Como eu falei, você influencia mais pessoas. Você pode prestar contas mais severas. Igual eu falei, se eu falo com muita gente, eu presto contas de vocês também. Eu não presto conta só daquilo que eu falo, mas daquilo que vocês estão ouvindo a partir do que eu falo. E também eu posso ter consequências eternas por causa da posição que eu estou assumindo. Então ele está dizendo: olha, não busque ser isso, a não ser que você entenda muito bem esse local que você está ocupando, porque vai ter mais cobrança, a responsabilidade é maior. Então quando nós assumimos essa posição, para aqueles que têm esse dom de mestre, buscam isso, entenda, você tem uma responsabilidade e você vai ser cobrado mais do que as outras pessoas. E ele continua no versículo 2 e diz: porque todos tropeçamos de muitas maneiras.
Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ele começa falando assim, olha, primeiro todos tropeçam, quer dizer que ninguém está isento. Ou seja, é a mesma coisa que Paulo vai falar em Romanos, todo mundo é pecador, não tem ninguém que se salve, então ninguém está isento, então todo mundo aqui tropeça em alguma coisa, em alguma área. Só que ele continua falando, de muitas maneiras. Ele está dizendo, olha, você não só tropeça, não está sempre pecando, mas está pecando de todas as formas possíveis. Cada um de nós, a gente parece estar sempre procurando onde pecar mais, ou que áreas a gente vai pecar mais. Então a gente está sempre pecando de diversas maneiras, ou seja, de múltiplos jeitos, nós estamos sempre falhando. E ele continua dizendo isso porque antes ele falou sobre o que aqui? Sobre mestre. Quem é que está sempre falando e ensinando? São aqueles que são mestre. Então ele está dizendo, olha, não busque isso, porque além de você ter uma responsabilidade maior, a chance de você pecar mais que os outros é maior, porque você está sempre falando. Então cuidado com aquilo que você quer fazer. E ele continua dizendo, ainda no versículo 2, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Aqui ele está dizendo, se você tropeça em muitas áreas, obviamente você tropeça no seu falar. Ele diz, se você não tropeça no seu falar, o que é impossível, ele está dizendo isso, ó, é impossível. Mas caso você não tropece, você é perfeito. Não é perfeito no sentido de perfeição, de que não erra, mas no sentido de maturidade. Se você não tropeça no falar, quer dizer que você é alguém maduro. É um crente maduro. A gente viu isso já no capítulo 1. Aquele que suporta as pressões sai como alguém íntegro e maduro. Então o que ele está dizendo é que quando você suporta as pressões da vida, você começa a controlar a sua língua melhor. Você já começa a não falar de qualquer jeito. Você já não começa a falar sobre qualquer coisa. Então, quando a gente fala sobre controlar a língua é o teste supremo. Se você já jogou videogame, assim como eu, e gosta de jogar, imagina que a língua é o boss final. É o chefe final da sua vida. Você está no último nível, você vai encontrar, você já está no level mais alto, com todos os itens especiais que você conseguiu, e aí você se depara com a língua na sua frente. E sabe qual que é o problema? Que a maioria das vezes a gente perde o jogo. A maioria das vezes eu e você perdemos essa batalha final da nossa vida. Se a gente consegue cada vez mais controlar a nossa língua, quer dizer que cada vez mais nós estamos ficando maduros, mais íntegros, mais parecidos com quem Jesus foi, e é o que a gente vai ver no final. Se a gente consegue controlar a língua, ele vai dizer isso, nós conseguimos dominar todo o nosso corpo. Ele está dizendo o seguinte, que sabe, todas as vezes que você agiu de maneira errada, pecou, fez coisas que não deveria, se você começa a controlar a sua língua, esses erros já começam a não acontecer. Você já começa a dominar melhor o seu corpo, melhor os seus pecados, você já não começa a pecar como antes. Ele está dizendo que a língua é o sinal de como está a sua vida. A língua é o sinal, é o símbolo externo de como está a sua vida. Se ela está bem, ou seja, alinhada com o que Deus quer, ou se você está distante, vivendo uma outra vida que não tem relação com nada que você tem que viver. E a partir do versículo 13 ele começa a dizer que poder a língua tem. Que poder esse órgão que nós temos na boca tem. Ele vai dizer, quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tiago, ele está partindo de um sistema, da cultura dele, no momento de mundo que ele vivia, de que o cavalo era um dos animais de guerra mais forte. É claro que hoje a gente tem tanque, tem bomba nuclear, mas naquela época o cavalo era o animal mais forte. Até tem aquele salmo que diz, aqueles que confiam em carros e cavalos, ou seja, os exércitos que tinham carros e cavalos, esses carros eram conduzidos por cavalo, eles eram exércitos poderosos, que as pessoas temiam. Então se a gente confia nisso, a gente confia no exército poderoso, mas nós confiamos em Deus, que é ainda mais poderoso. Então ele está dizendo, olha, sabe o cavalo, esse poder de potência, essa força dos exércitos que tornam os exércitos invencíveis, que traz a pessoa para ela ter vitória sobre o inimigo. Se você põe um pequeno freio, uma coisa pequena, nesse animal poderoso, cheio de energia, você consegue controlar ele. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a língua que nós temos, ela é muito pequena. Ela é muito pequena. Mas ela tem um poder, uma potência, assim como esse cavalo, de ou controlar a direção que a nossa vida vai, ou destruir a nossa vida. Vocês já viram um cavalo descontrolado pela rua? Já vi vídeo. Ele sai destruindo tudo pelo caminho.
Ele está dizendo que assim como esse cavalo, que é esse animal de potência, a sua língua, que é algo pequeno, ele pode, ou como o cavalo que tem freio, e ele caminha por a direção certa, de acordo com o que a pessoa quer que ele faça, ou ele destrói tudo pelo caminho, porque ele não tem freio. A sua língua pode conduzir a sua vida para o caminho correto, ou ela pode ser esse poder de destruição, destruindo tudo pelo caminho, destruindo as pessoas pelo caminho, destruindo a direção da sua vida pelo caminho. E ele continua no versículo 4, ele vai dar outro exemplo. Ele diz: tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Agora, Tiago ele pega essa ilustração e está dizendo o seguinte: olha, eu falei do cavalo e agora eu quero falar do navio. Navio é essa construção do ser humano gigante. E hoje a gente tem navios gigantescos que fazem aqueles cruzeiros que cortam o oceano. Ele está dizendo: olha, aquilo que é gigante, aquilo que tem um grande poder, um grande potencial, uma grande energia, é controlado por algo muito pequeno. E o que controla ele é a pessoa que está no volante ali. A pessoa que dá a direção controla o leme, que o leme controla algo gigantesco. E aí ele fala sobre esses ventos fortes que alcançam esse navio. Ele está dizendo o seguinte: olha, a nossa vida é esse navio que, diante do vento forte, diante das pressões, diante das situações difíceis, a gente não se abala, mas se a nossa língua não estiver conduzindo a nossa vida para o caminho correto, é como se a gente mirasse o navio para as rochas. É como se a gente mudasse a direção e não buscasse a direção correta, mesmo aguentando as pressões da vida. A gente utiliza um órgão muito pequeno para dar uma direção que vai destruir a nossa vida, assim como o navio. Então a gente olha para isso, e quando ele fala sobre esse piloto que controla a nossa vida, né, a gente pode pensar que às vezes são os nossos desejos que estão controlando. Se os desejos estão no piloto da minha vida, o meu leme ele vai arrumar o meu navio para a destruição. Agora, se tem um piloto que é o Espírito Santo controlando a minha vida, a minha língua, que é esse leme, vai dirigir a minha vida para algo que vai trazer vida. E aqui, gente, a língua, ela tem sim um poder, mas não é um poder sobrenatural, como a gente vê as pessoas fazendo confissão positiva, de repetir algo que quer muito e vai acontecer. Eu quero R$1 milhão, eu quero R$1 milhão, eu quero R$1 milhão. Eu profetizo em nome de Jesus, porque o que eu falo tem poder. A minha palavra tem poder. Não é nesse sentido. Ok? Nós não acreditamos em confissão positiva, nós acreditamos na palavra de Deus. Quando eu repito a palavra de Deus, ela tem sim o poder, não porque sou eu que estou repetindo, eu tenho algo, mas porque Deus disse isso. Então, quando eu falo sobre a língua ter poder, e a palavra vai dizer isso, é que ela tem poder de gerar vida ou morte, seja na minha vida ou na vida das outras pessoas. Então, nós temos um instrumento que é mais poderoso que uma arma de fogo. Nós temos um instrumento que é mais poderoso que uma faca, que a gente pode acabar com a vida das pessoas, destruir a vida das pessoas, ou a gente pode gerar vida sobre a vida das pessoas. A gente pode gerar vida sobre a minha própria vida. Quando ele continua aqui, na verdade, Provérbios 21, olha o que vai dizer, Provérbios 18, 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Isso quer dizer que se você usa a sua língua para gerar vida, você vai comer desse fruto. Agora, se você usa a sua língua para gerar morte, você vai comer desse fruto de morte. Então você vai estar comendo um fruto de morte, gerando morte para a sua vida, enquanto você gera morte para a vida dos outros. Agora, se você utiliza a sua língua da forma correta, direcionando esse cavalo que tem uma potência, esse navio que é gigante, para o caminho certo, para a direção correta, você vai começar a gerar vida sobre a vida das pessoas, sobre a sua própria vida, e aí você vai poder realmente fazer aquilo que nós devemos fazer. Gente, a língua, e a língua aqui entendam a comunicação, o que a gente fala. E hoje em dia não só o que a gente fala, mas o que a gente escreve nas redes sociais, nos Instagrams, Facebook, nos WhatsApps da vida. Isso é a nossa língua. Gente, a língua pode matar a vida das pessoas. Pode destruir relacionamentos, pode acabar com casamentos, pode acabar com os relacionamentos que nós temos na igreja, pode destruir a vida de outras pessoas. Se a gente olha para o poder que nós temos, Tiago começa a dizer isso lá no versículo 5. Ele disse o poder que a língua tem, agora ele vai dizer o que acontece quando a gente usa esse poder de maneira errada. Semelhante, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ele está dizendo, olha, uma coisa pequena que você fala,
que você declara, que você lança sobre a vida de outras pessoas, pode parecer bem pequenininho, assim como aquela brasa na floresta. Mas isso pode causar uma destruição, causar um incêndio. Às vezes você fala, é só um comentário pequeno, mas isso pode destruir um casamento. Às vezes é só uma mentirinha, mas isso pode arruinar o ministério de alguma pessoa, a reputação da pessoa. É só algo que eu quero compartilhar aqui sobre o fulano e dividir aqui. Mas isso pode causar uma divisão na igreja. Por quê? Você pode achar que é algo pequeno, mas a língua tem esse poder de lançar essa fagulha e causar esse incêndio na floresta. Uma crítica. Não, é só uma crítica ali para ele melhorar, mas você está ferindo a pessoa pro resto da vida dela. E acabando e destruindo a vida dela para sempre. Você quer alguns exemplos de pessoas que falaram coisas pequenas? Isso mudou o destino das pessoas? Gênesis 3, a gente tem um dos primeiros relatos sobre alguém que falou algo para incendiar o coração de outra pessoa, a serpente. Lançou palavras sobre Eva, que creu no que ela falou, e aí Eva e Adão comeram do fruto e estamos aqui, em pecado. Uma humanidade inteira por causa de uma língua, por causa de uma comunicação, por causa de uma frase. Absalão, lá em 2 Samuel 15, sabe o que ele fazia? Filho de Davi, ele ficava na porta da cidade. Aí as pessoas chegavam para falar com Davi, aí ele virava e falava, você quer falar com Davi? É meu pai, eu conheço ele não vai te atender. Não vai, ele está muito ocupado, está guerreando. Aí ele virava e falava assim, mas se eu fosse rei, eu iria te ouvir. Se eu fosse rei, eu ia sentar e ouvir o seu pedido. Então ele começou a falar isso, pessoa a pessoa, enquanto ele estava na porta da cidade. Isso foi inflamando o coração das pessoas, até que ele gerou uma revolta contra o rei Davi. Outra pessoa que fez isso, talvez você não lembre desse nome, Doeg. Doeg era um sacerdote, ele estava numa cidade, Davi estava escapando de Saul, e aí ele chega para comer, ele não tem que comer, ele vai lá e come o pão que ele não poderia no lugar santo, santíssimo, porque um outro sacerdote liberou para ele comer. Aí o rei Saul vem atrás naquela cidade, aí Doeg vira e fala, Saul, você está procurando Davi? Não queria dizer não, mas aquela galera ali ajudou ele. Aquele pessoal ali, pegou o pão e ajudou Davi. Aí Saul fica revoltado com os 85 sacerdotes, pede alguém do exército para matar. Os israelitas tinham um temor no coração quando se tratava de sacerdote. Eles não iam matar os sacerdotes. Mas aí ele vira para Doeg e fala, Doeg, mata você os sacerdotes. Ele vai lá e mata 85 pessoas sacerdotes de Deus, porque ele foi dedo duro. E aí Davi fala de Doeg em Salmo 52, 2, 4. Olha só o que ele vai falar de Doeg. Sua língua trama destruição, é como navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Por causa de uma informação, por causa de uma comunicação. E aí Tiago continua no versículo 6 e diz o seguinte: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Talvez um dos versículos mais difíceis desse capítulo. Ele começa dizendo assim, a língua ela não é como fogo, ela é o próprio fogo, ou seja, ela não só simboliza o mal, mas ela é a própria fonte do mal. Ela é fogo, e ele diz, é um mundo de iniquidade. A palavra mundo aqui quer dizer universo, sistema. Imagina a gente que vive no sistema solar, então tem vários países, a gente tem a lua, tem outras coisas no nosso sistema solar, né? E aí ele está dizendo, olha, a língua é esse sistema completo, esse universo inteiro de maldade. Ou seja, a língua, ela utiliza de todas as formas possíveis de maldade para falar, quando a gente fala. Ou seja, é um sistema completo de maldade. Tudo que nós podemos imaginar de ruim vem da língua. Mentira, calúnia, fofoca, blasfêmia, maledicência, engano, falso testemunho, tudo isso concentrado nesse sistema inteiro, nesse universo inteiro de maldade na língua. E ele continua dizendo e fala que a língua contamina a pessoa por inteiro. Isso quer dizer que aquilo que você fala torna você impuro. Não porque aquilo que sai da sua boca vai voltar para você como impureza, mas porque o que sai da sua boca é aquilo que está no seu coração. Ou seja, se sai imundície, maldade no seu coração, aquilo só está expressando o quanto seu coração não foi transformado. Então quando ele fala que a boca
contamina você inteiro, é porque ela só expressa o quão contaminado o seu coração está. O quão de Jesus você precisa. E ele continua, e aqui vem uma das partes que eu fiquei mais chocado. Ele diz: incendeia todo o curso da sua vida. A palavra curso quer dizer ciclo completo da existência. A língua incendeia, destrói o ciclo completo da existência da sua vida. Quer dizer que a língua tem o poder de mudar a trajetória da sua vida para sempre, arruinar a sua vida para sempre. A língua tem o poder de perseguir você para o resto da vida. A língua tem o poder de mudar a sua rota de vida, acabar com a sua vida para sempre. O ciclo inteiro de existência de você nessa terra, a língua tem poder de acabar com você. Mas ao mesmo tempo, ela tem um poder positivo. Positivamente, a língua também pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa rota, pode mudar a nossa trajetória. E ele finaliza esse versículo dizendo: sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Quando ele fala sobre isso, ele está trazendo um símbolo que era muito comum naquele tempo, que era o Vale de Inom. Jesus falou sobre o Vale de Inom. O Vale de Inom, inicialmente, ele era um local para sacrificar crianças ao deus Moloque. Depois, ele virou um local só para queimar lixo e cadáver. Jesus utiliza o Vale de Inom para dizer que o que acontece lá é o que vai acontecer no inferno. Sabe, o ranger de dentes, o fogo que não se apaga. Ele está dizendo: olha, assim vai ser o inferno, como é o Vale de Inom. Aí Tiago está pegando essa mesma ilustração e está dizendo: olha, sabe do que a língua tem de fonte? O Vale de Inom. A fonte da língua é o inferno. A fonte da língua é o inferno. Ou seja, a língua tem um poder tão grande que ela é usada pelo inferno para destruir a vida das pessoas, assim como é a destruição nesse vale. Então, quando eu utilizo a língua da maneira errada, eu estou sendo combustível do diabo na vida de outras pessoas e na minha própria vida, destruindo a ponto de acabar com a vida delas, exatamente como o diabo quer. Só usando a minha língua, só usando uma palavra, só usando uma frase, só comunicando algo pequeno, como uma fagulha numa floresta. E aí no versículo 7 ele continua e diz: pois toda espécie de feras e de aves e répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domado pelo gênero humano. Ele está dizendo: olha, o homem consegue dominar, controlar qualquer tipo de animal. Qualquer tipo de animal o homem dá um jeito, mesmo o mais selvagem o homem consegue controlar. A língua, porém, versículo 8, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Então, gente, mais selvagem do que um leão, mais venenoso do que a serpente, muito mais forte do que um cavalo, é o que a gente tem na boca, a língua. E ele vai dizer isso por quê? Porque a língua, gente, como eu falei, ela só reflete o que está no nosso coração. O problema não é a nossa língua, o problema é o nosso coração. E o problema é que a língua é o alto-falante do que está no nosso coração. Então aquilo que eu falo, que eu expresso, que é incontrolável, que ninguém consegue domar, que é usado pelo diabo, pelo inferno, só está expressando o meu coração pecaminoso. Então quanto mais eu falo besteira, quanto mais eu estou ferindo a vida das pessoas, mais o meu coração está se demonstrando que precisa ser alcançado por Jesus. É uma ligação direta, meu coração, boca, e a coisa sai. Porque às vezes a gente até pode controlar as nossas reações, até dá para controlar assim o que a gente faz, mas a língua escapa. A língua naquela hora de ira, naquela hora de revolta, naquela hora que você vê uma postagem no Instagram que você não concorda, ela é afiada. E aí só mostra o meu coração descontrolado. E é interessante que ele vai dizer que a língua é cheio de veneno mortífero. Primeiro ele fala desse mal incontrolável. Quer dizer o seguinte, que a língua ela não consegue ficar quieta. Ela não consegue, ela está sempre ali se balançando para falar. Sabe quando a gente diz a expressão, nossa, estou coçando para falar? É a nossa língua que não consegue repousar nunca. Ela é incontrolável, ninguém se segura. Ela está sempre buscando uma nova vítima, porque ela nunca se satisfaz. E aí diz que é cheio de veneno mortífero. Aqui literalmente ela está falando que a nossa língua é igual ao veneno de uma cobra. É aquele veneno que a gente lança sobre a vida das pessoas e ela não apenas machuca as pessoas, mas ela mata. A outra palavra que ele utiliza aqui não é só veneno, mas é ferrugem. Sabe aquela ferrugem que corrói, destrói tudo pelo caminho? A nossa língua é isso que vai corroendo a vida das pessoas e a nossa própria vida, até ser destruído. E assim como a ferrugem, e assim como o veneno, e essa é a intenção de Tiago aqui, a nossa língua vai matando as pessoas aos poucos.
vai corroendo a vida das pessoas aos poucos, a reputação das pessoas aos poucos, o ministério das pessoas, o casamento, o relacionamento aos poucos, até destruir tudo. Assim como o veneno vai matando aos poucos da cobra, a pessoa vai ficando paralisada e ela vai perdendo os sentidos, a língua vai fazendo isso com cada um de nós, seja na nossa vida ou na vida dos outros. Gente, quantas pessoas não tiraram a vida por causa de uma frase? Você não merece viver. Você tinha que se matar. Você não tinha nem que estar aqui. Quantas pessoas perderam o casamento por causa de palavras ditas, sejam de outras pessoas ou gente do próprio relacionamento. Esposa com marido, marido com esposa, ou relacionamentos de amizade por causa da língua. Pessoas que você não fala mais, porque você disse algo, porque ela disse algo, e destruiu a sua vida para sempre, e a vida da pessoa para sempre. Então a língua, ela não só mata, mas ela mata lentamente, sem perceber, como uma fagulha, que é sem valor ali, até causar um incêndio na floresta. E ele vai dizer a partir do versículo 9, essa incoerência que nós temos da língua. Versículo 9, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Cara, Tiago está dizendo o seguinte, ele está virando para a gente falando, vocês acabaram de cantar honra e glória ao Senhor, mas passou da porta na primeira oportunidade, você chega e fala, mas o louvor, hein? Mas a pregação ali não estava legal, né? Mas vamos sair para comer, mas não vamos chamar o fulano não, porque ele é chato. Acabaram de cantar louvando, glorificando ao nome de Deus, mas passou da porta, juntou aquele grupinho, primeira oportunidade, né? Isso, gente, não é só para aqui dentro da igreja não, mas a gente está falando na sua faculdade, no seu trabalho. Para quem tem chefe chato, gente, a língua pode acabar com a sua vida. Você não para de falar do seu chefe. A gente condena, critica, a gente está julgando, a gente faz isso quando dá oportunidade, porque a nossa língua não fica quieta. Ela quer sempre encontrar essa nova vítima. E sabe por que isso é tão grave? Porque quando a gente está falando das pessoas, imagina, gente, a gente acabou de louvar o nome de Deus e a gente está falando mal daquele que é a imagem de Deus. Então Deus está olhando para a gente e fala, ó, não faz sentido a vida que vocês estão vivendo. Vocês acabaram de me adorar e vocês estão falando da minha maior criação, daquele que é minha imagem. Então, de uma certa forma, ele está dizendo, gente, não adianta cantar bonito na igreja. Não é válido o seu louvor. O que vale mesmo é o que você fala lá fora dos seus irmãos. É isso que valida a sua vida, é isso que diz se você é cristão ou não. Não é o quão bonito você canta, ou se você sabe a letra, ou aquilo que você comunica. A verdadeira espiritualidade, o teste da verdadeira espiritualidade está no seu dia a dia, de segunda a sábado ou a domingo, quando você encontra com as pessoas, quando você encontra com a sua família, quando você fala mal dos seus pais ou dos seus irmãos. É aí que vem o teste. O que Tiago está fazendo é denunciar a nossa hipocrisia. E, gente, voltando ao versículo 2, não tem ninguém que não tropece. Isso aqui é para todos nós. Cada um de nós. Não tem ninguém que fale, eu não falo mal do meu irmão. Duvido. Possível. Versículo 10 ele continua e diz, da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que essas coisas sejam assim. Ou seja, não é uma opção, ok? Tipo assim, galera, não vamos fazer isso mais não, que não é legal. Não, Tiago está falando, gente, não é uma preferência, é uma exigência de Deus, ok? Cristão não fala mal de outras pessoas, não utiliza a sua língua para ferir outras pessoas. Não é uma opção, é uma exigência. É uma ordem, não é que Deus está te dando a possibilidade. Não, Ele está dizendo, meu irmão, assim como a gente falou no capítulo 1, lembra? É aquela roupa que não dá para lavar mais, você tem que jogar fora, tirar da sua vida. Não existe mais essa possibilidade. E aí, a partir do versículo 11, ele vai usar agora 3 ilustrações sobre a nossa língua. Ele vai dizer, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim não pode uma fonte de água salgada produzir água doce. O primeiro exemplo que Tiago vai dar é essa fonte de água amarga e água doce. Ele está dizendo, olha, não faz sentido você um dia ir numa fonte de água e um dia você provar da água, nossa, a água está boa, está me refrescando. Aí passa o dia, você dorme, você volta na mesma fonte, nossa, a água agora está estranha, está horrível. Ele está dizendo, isso não existe. Na natureza, isso não existe. A mesma coisa ele está dizendo, não existe cristão que um dia está abençoando a vida de outras pessoas e o outro dia está falando mal. Um dia está louvando ao Senhor e outro dia está falando mal daqueles que são a imagem de Deus. Isso não existe. Se isso existe, há algum problema na fonte. A fonte está com algum problema. Se a fonte um dia está com água doce e outro dia está com água amarga,
O problema está no coração. Seu coração não foi transformado. Seu coração não foi alcançado. Gente, eu estava preparando essa palavra e eu fiquei com dúvida se eu sou crente. Porque eu estou um dia louvando o Senhor, mas outro dia numa oportunidade, é óbvio que eu falo de alguém. E eu falo, mas peraí, não dá para surgir. Quer dizer que Deus precisa trabalhar no nosso coração. Ainda tem áreas do nosso coração corrompidas pelo pecado, contaminadas pelo pecado. Isso é urgente, gente. Isso é urgente. Se essa é a nossa caminhada de santidade, de separação para viver uma vida com Deus e ainda usamos a nossa língua para matar, existem coisas nos nossos corações que precisam ser transformadas. Por isso que isso é urgente. Então não faz sentido isso. Aí a outro exemplo que ele dá é a figueira e a videira. Ele está dizendo, olha gente, não tem como você ir numa figueira e achar, né, a azeitona. Não faz sentido. É como você ir numa acerola e achar manga. Ou ir numa mangueira e achar acerola. Não faz sentido. Ele está dizendo, olha, na natureza isso não existe. Para cristão também não existe isso. Não existe isso de falar mal e bem. Tem uma fonte que produz duas coisas. E a terceira exemplo que ele utiliza é a fonte de água salgada e água doce. Mais uma vez, ele está dizendo, gente, é impossível você produzir uma água doce, e aqui no sentido de refrigerar a vida das pessoas. Você provavelmente já teve alguém na sua vida que falou algo que mudou a sua vida. Foi um refrigério, foi um descanso para você, foi um encorajamento para você. Você já teve isso. Isso é alguém jorrando água doce, água que refrigera, água que salva a vida das pessoas quando elas estão com sede. Mas você também já ouviu coisas muito amargas de outras pessoas. O que Tiago está nos chamando é para que a gente seja essa pessoa que, em vez de oferecer morte, sabe, a água salgada que não cura, que não mata a sede, aquela água amarga que vai trazer morte para a pessoa, da gente ser essa água doce e fresca que restaura a vida das pessoas, que cura a vida das pessoas, que transforma a vida das pessoas. Eu lembro de uma palestra no Summit que eu nunca mais esqueci. O palestrante falou o seguinte: existem dois tipos de pessoa. Existe aquela que quando ela chega, todo mundo gosta, e existe aquela pessoa que quando ela chega, todo mundo quer ir embora. Nós temos que ser aquelas pessoas que quando a gente chega no ambiente, a gente começa a transbordar cura sobre a vida das pessoas. Palavras de afirmação, não no sentido coach, de vai lá, você vai ser vencedor, desperta o animal que está em você, não. Mas olhar para a palavra, que animal interior você é, vamos descobrir, né? Ninguém fala que é um animal fraco, todo mundo fala leão, né? Nós temos que ser essas pessoas, chegar com a palavra de Deus e falar assim: meu irmão, tu está em pecado, tá, mas tem restauração para a sua vida, tem graça para você. Você está perdendo a sua fé naquilo que Deus fez, Deus fala que Ele já derramou a porção de fé que você precisa. Você está precisando de sabedoria, vamos orar juntos aqui agora, porque Deus está dando sabedoria para todo aquele que clama e confia nele. Nós temos que ser essas pessoas que transbordam água doce, trazendo vida para o ambiente, restaurando pessoas, não corroendo a vida dos outros, não matando aos poucos a vida dos outros. Então, gente, se sai da nossa boca bênção e maldição, ou a gente louva a Deus e depois a gente está falando mal do nosso irmão, ou a gente está edificando um dia e do outro dia a gente está destruindo, gente, o nosso coração está com problema. O nosso coração está com problema. A língua é o sintoma da doença que alcançou o nosso coração, que se chama pecado. Nós precisamos desse novo coração. E aí, a partir do versículo 13, Tiago vai dizer o seguinte: olha, mas existe uma solução, tá? Existe um caminho, existe uma possibilidade de a gente mudar a nossa vida. A partir do capítulo 13 ele vai falar o seguinte: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Tiago ele não está mudando de assunto aqui, ele está trazendo a solução. Mais uma vez, sabe qual que é a solução? Sabedoria. Você quer mudar a sua língua, mas principalmente mudar o seu coração? Sabedoria. A mesma sabedoria que ele fala do capítulo 1, que nós precisamos pedir a Deus. E essa sabedoria, assim como no capítulo 1, não é sabedoria de conhecimento. Não é você vencer discurso. Não é você saber muito sobre o assunto. Mas é uma sabedoria que você ouve a palavra de Deus e aplica na sua vida. Então a pessoa mais sábia que existe no mundo é aquela pessoa que lê a palavra de Deus e fala: é assim que eu tenho que viver? Então vamos viver dessa maneira. Não é o intelectual, não é o que tem diploma, não é o que passou em concurso X, mas é aquele que olha para a informação que a Bíblia nos traz e vive de acordo com aquela informação. E ele continua: que demonstre por seu bom
procedimento. Ou seja, a partir do que você tem de conhecimento da palavra, viva uma vida de boa conduta, viva uma vida honrosa. Viva uma vida que você sabe usar a sua língua. Gente, sabedoria, sabe como que ela se demonstra na sua vida? Como você trata as pessoas. Como você se comunica com as pessoas, como você fala com as pessoas, como que você reage sob pressão. Você reage sob pressão já começando a falar mal, a começar a reclamar, quer dizer que você não tem essa sabedoria. E ele finaliza esse versículo dizendo o seguinte: mediante a obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Essa palavra humildade que o Tiago está falando é a pessoa que ela se mantém calmo diante da pressão. Então ele está dizendo o seguinte: olha, se você quer viver uma vida de sabedoria, ore para que Deus conceda isso. Sabe qual é o reflexo da sua vida? É que debaixo da tribulação, debaixo da aprovação, você vai manter a sua vida sob controle. E adivinha do que ele está falando? De controlar a sua língua. É aquela pessoa que está vivendo aquele momento difícil no trabalho, do chefe em cima de você, com coisas para você entregar, ou diante da faculdade, um monte de prova, um monte de professor que fala contra a sua fé, ou em casa, situações difíceis no casamento dos seus pais, ou com seus irmãos, você está debaixo dessa pressão e sabe o que você faz? Você não fala nada, você não pronuncia nada, você não declara uma palavra de maldição sobre as pessoas, você simplesmente mantém o controle. É isso que é viver com humildade, que provém da sabedoria. E gente, não dá para viver assim sem sabedoria de Deus. Não dá. Uma hora escapa, uma hora a gente desliza, uma hora a gente fala algo que a gente não deveria. Existem algumas referências sobre a língua, que é como uma flecha lançada, mas uma que eu gostei muito, que o pastor Hernandes Dias Lopes falou, sabe o que as palavras são? É como se alguém fosse em cima de um monte, pegasse um monte de pena e lançasse essas penas no ar. A gente consegue recolher de volta? Nunca mais. As palavras lançadas são como essas penas que nunca mais a gente consegue trazer de volta, que vão destruir, ferir a vida de pessoas para sempre, mudar o destino delas, a rota de vida delas, toda a existência delas por causa daquilo que a gente falou. E ele continua no versículo 14, diz: contudo, agora ele vai falar de outra sabedoria. Ele falou da sabedoria que a gente tem que buscar, aí a partir do versículo 4 ele diz: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Quando ele fala sobre essa inveja amarga e ambição egoísta, ele está falando de ciúme, de rivalidade, de inveja, sabe, desse espírito de facção, de divisão. É isso que ele está falando. Como é que isso se manifesta no nosso meio? Quando a gente começa a disputar entre a gente. Às vezes é uma disputa boba, como uma brasa, como uma fagulha na floresta. Algo pequeno, uma competição por reconhecimento, ou a gente tem ciúme dos outros PGMs, ou dos outros líderes, ou das outras redes, ou dos outros ministérios, e aí a gente começa a trazer fofoca para as pessoas desacreditarem sobre aquela pessoa. Não, mas eu falei só uma coisa, mas é verdade, ele é assim. Uma coisa pequena, que pode destruir a vida das pessoas. Tiago está dizendo, gente, não se gloriem disso. Não é uma coisa para você bater no peito e falar, eu falo mesmo. Sabe, eu não levo desaforo para casa. A gente vai ver alguém que levou um desaforo para casa e morreu por isso, sem falar uma palavra. Então ele está dizendo, gente, se vocês têm inveja, se vocês têm ambição no seu coração, não finja que você é espiritual. Porque você não é cristão, você não tem o seu coração transformado. Então você está mentindo contra a verdade. Não adianta pagar de religioso, é isso que ele está falando. Não adianta ir no PGM, no culto, levantar as mãos aqui. Não faz sentido isso. E aí no versículo 15 ele diz, essa não é a sabedoria que desce do alto. Ele falou da sabedoria que desce do alto, mas essa não é a sabedoria que desce do alto, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Ele vai dizer 3 coisas dessa sabedoria que faz com que a gente fale e mate a vida das pessoas e a nossa própria vida. A primeira coisa, ela é terrena, ou seja, ela não vem do céu. O interesse dela é nesse mundo, das coisas nesse mundo, de construir a minha própria reputação, de ter meu próprio poder, meu próprio relacionamento, meu próprio status. Então essa sabedoria que não é de Deus, ela faz com que aquilo que eu fale gere isso para mim. Status, poder, reconhecimento. Porque ela pertence a esse mundo. Ela não está olhando para aquilo que é eterno. A segunda coisa que ele vai dizer é que ela é animal. Ela não é espiritual. A palavra que ele usa aqui é uma palavra que diz que ela é animal. Quer dizer que ela é puro instinto, igual um animal que só pensa em sobreviver e pensa em si próprio. A sabedoria que faz como se minha língua lançasse veneno sobre os outros, é essa língua que só pensa em mim. Eu não penso sobre o que eu falo, ela é simplesmente instinto, como um animal que tenta sobreviver. E a segunda coisa que vai dizer que ela é demoníaca. Essa literalmente é a palavra, demônio.
Quer dizer que a minha língua, ela pode ser direcionada, inspirada pelo diabo. Porque eu não tenho uma sabedoria do céu sobre mim, então eu não refreio minha língua, então aquilo que eu falo é usada pelo demônio para destruir a vida das pessoas e destruir a minha própria vida. Gente, a língua usada da maneira errada, ela não é só algo ruim. Ela é maligna, maligna de mal, maligna de inferno, de diabo. É isso que ela faz. E ele continua no versículo 16 e diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de toda espécie de males. Ou seja, as pessoas que não têm a sabedoria do alto, que têm outra sabedoria que é terreno, que é animal, que é demoníaca, no meio dessas pessoas existe inveja, existe ambição egoísta e há todo tipo de confusão, ou seja, todo tipo de caos, todo tipo de desordem, todo tipo de coisa ruim. Às vezes você não sabe que a sua vida está dando errado, talvez seja a sua língua que esteja direcionando sua vida nesse caminho que tudo dá errado, que tudo é caos, que tudo é ruína, que tudo é destruição. E tem toda espécie de males, toda diversidade de coisas ruins e maus e má estão sobre a vida dessas pessoas. Então essas coisas rodeiam essas pessoas que não controlam a língua. Elas causam destruição. É como uma pessoa que tem agora, está na moda áurea, né? Aura. Áurea não, aura. A pessoa que tem a língua ruim, ela tem a aura menos 9.000. Entendeu? Onde ela vai, parece que existe algo em torno dela e ela vai destruindo tudo pelo caminho. Ela vai lançando veneno sobre a vida das pessoas, acabando com tudo em volta. A sabedoria que ela é falsa, que é a sabedoria que não vem do céu, ela causa divisão, contenda, gera amargura sobre a vida das pessoas. E a partir do versículo 17, ele vai voltar a essa sabedoria do alto. Ele vai dizer: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo. Ele vai dar 8 aspectos dessa sabedoria do alto. Primeiro, ela é pura. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Você quer ver se o seu coração está sendo inundado por essa sabedoria do alto? E você vai conseguir expressar isso através da língua, gerando vida e não morte? Primeira coisa, a sua vida tem que ser uma vida pura. É uma vida que não é manipuladora, que ela é uma vida transparente. É uma vida separada para viver aquilo que Deus quer. Uma vida sem segundas intenções. Tudo que você fala não tem segundas intenções. A outra coisa é dizer uma língua, uma sabedoria que traz paz, é pacífica. Ou seja, ela nunca está dividindo, ela está sempre unindo, criando pontes, nunca muros. Ela está sempre trazendo pessoas para perto, para reconciliação, para pessoas voltarem a se falar, para casamentos reatarem, para relacionamentos voltarem a acontecer. A terceira coisa é que ela é amável, essa sabedoria que nos dá uma língua amável. Ou seja, eu trato todo mundo com bondade. Eu não sou grosso e rude com os outros, não. Tem algumas pessoas que merecem às vezes, né? Mas de forma geral, eu sou amável com as pessoas. Eu trato com respeito, eu trato com bondade. A quarta coisa é que é compreensiva. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que eu não sou inflexível. Quer dizer que eu estou mais pronto a ouvir do que a falar. Que eu controlo a minha língua quietinha e eu quero saber sobre o que está acontecendo com a vida das pessoas, antes de julgar elas. Cheia de misericórdia. Quer dizer que essa sabedoria do alto me dá uma vida cheia de compaixão. Eu olho para o sofrimento do outro, eu não passo batido ou não falo: mas isso aí merece. Eu olho para a dor do outro e falo: eu estou junto com você, eu sinto a mesma dor com você, vamos orar juntos, a gente vai caminhar juntos, porque eu vou gerar vida sobre a sua vida. Ponto 6, é cheia de bons frutos. Ou seja, a língua que é alcançada por essa sabedoria do alto, ela está sempre pronta a gerar resultados sobre a vida dos outros, transformar a vida dos outros, gerar vida sobre os outros, edificar a vida dos outros, restaurar a vida dos outros. A sétima coisa é que ela é imparcial. Quer dizer que essa sabedoria do alto me leva a ter uma vida onde eu não estou ao lado de algumas pessoas e longe de outras pessoas. Não, eu não estou julgando pela aparência. Eu estou vivendo um reino que tem um Deus que julga todos com justiça. Então eu não vou julgar o meu irmão, eu vou caminhar junto com ele, independente do que aconteça, independente do que ele fala. E a última coisa que ele vai dizer que é uma sabedoria sincera. Sabe, uma sabedoria que não usa máscaras. Eu usei essa expressão no retiro. Antigamente, nos palcos do teatro, as pessoas utilizavam aquela máscara de cera.
Então as pessoas mudavam de máscara. Então sinceridade é viver uma vida sem essas máscaras. Hoje eu estou feliz, aí eu escolho qual máscara eu vou usar amanhã para que as pessoas não conheçam o meu coração. Não, uma vida sincera é uma vida onde eu mostro quem eu sou de verdade. Onde eu estiver, em qualquer local, em qualquer ambiente. E por último, no versículo 18, Tiago vai finalizar dizendo: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Ou seja, ele está dizendo que essa sabedoria, sabe o que ela faz? Ela faz você plantar a justiça. Ela faz você plantar vidas transformadas. E aí você começa a colher paz. Começa a colher união. O que nós precisamos fazer, e aqui é uma lição para todos nós, porque todos tropeçam na língua. Primeiro, é reconhecer que a gente não consegue. Depois nós precisamos pedir essa sabedoria a Deus, guardar o nosso coração e começar a usar a nossa língua para abençoar a vida das pessoas e não destruir. É muito comum a gente correr notícias ruins. Ou se a gente vai querer criticar ou falar mal de alguém, a gente está pronto a falar. Mas não é comum na nossa cultura quando a gente tem coisas boas a falar de alguém. Tipo, chegar para o Joãozinho e falar: Joãozinho, você toca muito bem teclado, você canta muito bem, você é um marido maravilhoso. Isso não é comum na nossa cultura. É mais comum a gente falar coisas construtivas, ao nosso ver, mas criticando, gerando morte sobre a vida das pessoas, do que lançar coisas boas. Eu quero dar uma sugestão para todos os pequenos grupos aqui. Vocês, quando tiverem coisas boas para falar dos outros, vocês mandarem áudios uns para os outros. Pode ser coisa pequena. Você fala: nossa, teve aquilo que você falou aquele dia, foi tão bom. Nossa, eu acho que você se veste tão bem. Nossa, você é uma pessoa que parece tão madura. Será que a gente podia tomar um café? E tirar do nosso vocabulário coisas que a gente quer apontar na vida das pessoas como se fosse coisas negativas, dizendo que são construtivas. Gente, quando a gente olha para tudo isso, existe um grande problema aqui que a gente precisa resolver: é o nosso coração. O nosso coração precisa ser resolvido. E existe uma solução, existe uma esperança que se chama Jesus. 1 Coríntios 1:24, presta atenção aqui: Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo não só nos dá sabedoria, mas Ele é a própria sabedoria. Se a gente não tem sabedoria do alto, e a nossa língua fala todas as maldades que existem, só falta uma coisa no nosso coração: Jesus. E eu não sei para você, mas para mim é muito triste olhar para o meu coração e pensar que falta Jesus no meu coração. Só o meu Salvador, que eu digo que eu amo a Ele, que eu dedico a minha vida a Ele. É muito triste para mim olhar para o meu coração e dizer: falta Jesus. Isaías 53:7 diz: Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Jesus foi insultado, Ele foi crucificado. E sabe o que Ele falou naquela cruz? A única vez que Ele abriu a boca, as poucas vezes que Ele abriu a boca quando Ele estava sendo crucificado, Ele disse: está consumado. As poucas vezes que Jesus abriu aquela boca naquela cruz, foi para proferir algo que salvou a nossa vida, que mudou a nossa vida, que trouxe restauração para toda a humanidade. E por fim, sabe o que Ele disse? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele dia em que nossa vida mudou para sempre, Jesus usou a língua dele para dizer algo que alcançaria a cada um de nós aqui. E quando a gente olha para Atos, e a gente já teve a série de Atos aqui, em Atos 2, o Espírito dele desceu dos céus e alcançou nosso coração. E a boa notícia, sabe o que é? É que se nós não conseguimos controlar a nossa língua, nós temos tudo o que nós precisamos para isso. O Espírito daquele que foi perfeito, que não tropeçou, que só abriu a boca para restaurar e abençoar, vivendo em cada um de nós, dentro de nós. Nós temos aquilo que nós precisamos. Então a gente tem algumas escolhas a fazer essa noite. A primeira escolha é continuar vivendo essa sabedoria terrena, guiando a nossa vida por essa sabedoria, destruindo a vida das pessoas, destruindo a nossa vida, comendo desse fruto de morte, corroendo a vida dos outros como ferrugem, lançando veneno, matando as pessoas aos poucos. Essa é uma opção e está tudo bem você viver, você vai comer desse fruto. Mas a outra opção é reconhecer que nós precisamos de Jesus sobre o nosso coração. E mais uma vez entregar as nossas vidas para Ele. Talvez você veja essa noite aqui e você não entregou sua vida a Jesus. E sua vida está um caos. Eu quero dizer para você que a boa notícia é que Jesus morreu por você. E naquela cruz Ele disse: está consumado. Pai, eu entrego o meu Espírito. Em Atos 2, o Espírito dele veio sobre a terra e está disponível para aqueles que creem.
Então você que não conhece Jesus, não tem Jesus no seu coração, a notícia é que Ele pode alcançar a sua vida hoje e gerar essa transformação hoje. E para nós que já conhecemos a Jesus, nós precisamos entender que nós precisamos buscar mais intensamente ter Ele no nosso coração completo. Gente, o dia que a gente for maduro, nós não vamos mais tropeçar na nossa língua. E aí, a gente vai ser eternamente aqueles que abençoam e geram vida sobre as pessoas, que mudam destinos